Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 21 de julho, e o tema que estudaremos na nossa lição será as orações intercessórias de Paulo. Se existem algumas informações que o Novo Testamento nos dá a respeito de Paulo, é que ele era um indivíduo que havia aprendido realmente a amar as pessoas por quem Jesus havia morrido, e em segundo lugar, que ele havia tentado alcançar o maior número possível de pessoas, alargando as fronteiras do reino de Deus, plantando igrejas por todos os lugares aonde ele passou. O nosso guia de estudos hoje vai nos trazer um texto de Efésios capítulo 1, versos 15 a 21. Eu te recomendo a ler esse texto depois em casa. Mas só para que você entenda aqui o contexto. Paulo havia passado cerca de 3 anos ali na cidade de Éfeso para poder plantar essa mesma igreja. Enquanto ele esteve ali, de Éfeso, ele acabou, junto com os seus agregados, com os seus associados, ele acabou plantando várias igrejas naquelas imediações de Éfeso. Ele plantou, por exemplo, Colossos, Hierápolis, Laodiceia, Tiatira, Pérgamo, Sardes, entre outras igrejas naquela mesma região. Aquela era uma região muito próspera, uma região onde você encontrava realmente muitas pessoas ansiosas por poder se entregar a Cristo Jesus. E ele havia passado 3 anos. Foi o lugar onde ele mais passou tempo nas suas viagens missionárias. Quando ele termina esse processo de plantio, lá na cidade de Jerusalém, a igreja está empobrecida e está enfrentando um momento de grande fome. Então Paulo levanta uma oferta especial entre as igrejas que ele mesmo havia plantado e ele vai até Jerusalém para entregar essa oferta. Quando ele está saindo de Éfeso, ele menciona para os irmãos: eu vou entregar essa oferta e depois eu retorno para poder estar com vocês. Mas ele vai para Jerusalém, acaba sendo preso, passa 2 anos na prisão em Cesareia Marítima. Dali ele apela para ser julgado pelo imperador, ele vai para Roma. Nero é o imperador naquele tempo. Ele espera 2 anos em prisão domiciliar em Roma para poder ser julgado por Nero. Ele vai ser absolvido dessa primeira prisão. Ele vai ser preso depois, uma segunda vez, mas dessa ele já não vai escapar. Mas nesse momento, enquanto ele está nesses 2 anos de prisão em prisão domiciliar lá na cidade de Roma, ele escreve as suas famosas cartas da prisão, entre elas a carta aos Efésios. Qual é a preocupação dele? Muitas pessoas a quem ele havia alcançado estavam questionando naquele momento se Deus realmente ainda estava com a igreja ou com o Paulo, já que Paulo havia plantado a igreja e agora Paulo estava preso. Como que uma coisa dessas podia acontecer com um líder como Paulo? E o mais interessante é que ele vai começar a sua carta com uma oração. É uma oração muito bonita. Por favor, leia depois essa oração. O nosso guia de estudos vai destacar algumas razões pelas quais Paulo orou pelo pessoal lá da igreja de Éfeso, ou daquela região de Éfeso. Ele vai mencionar nesse texto as razões pelas quais ele estava orando. Ele começa a sua carta orando pelas pessoas que ele havia alcançado para Cristo. Pessoas essas que estavam sendo tentadas a desistir do evangelho. Então agora, enquanto ele vai orar pedindo sabedoria para aquelas pessoas, para que eles pudessem discernir aquele momento em que estavam vivendo. Aliás, ele pede discernimento espiritual para eles, para que eles pudessem compreender que esse momento de prisão de Paulo não era um momento em que Deus havia abandonado Paulo. Deus nunca prometeu que os seus seguidores não passariam por problemas e dificuldades. Ele prometeu que estaria junto conosco, mesmo que andássemos pelo vale da sombra da morte. Ele orou pedindo também que Deus iluminasse a mente deles com a verdade, para que aquilo que ele tinha ensinado para eles que pudesse cada vez se tornar mais claro na mente deles. Ele orou também pedindo que Deus desse a eles a esperança da vida eterna. Mesmo passando por momentos de dificuldade, problemas, de angústia, tanto que enfrentaram agora as próprias pessoas dali da cidade de Éfeso dizendo: aonde que está o Paulo, aquele que plantou aqui a igreja? Está preso lá em Roma. Mesmo tendo que passar por um momento como esse, ele orava para que Deus desse a eles a esperança da vida eterna, que eles pudessem crer naquilo que eles haviam ouvido. Ele também orou para que eles experimentassem a poderosa atuação do poder de Deus na vida deles, para que o poder de Deus acontecesse ou pudesse agir na vida deles, para que eles tivessem a possibilidade de continuar num processo de missão como Paulo mesmo havia estado junto com eles. Sabe, quando olhamos para essa oração, e há um parágrafo que vai aparecer no nosso guia de estudos, que vai dizer assim: a oração de Paulo termina lembrando os efésios das riquezas da glória de Cristo e a sua herança. Os efésios devem ter ficado muito animados, sabendo que Paulo estava orando por eles e conhecendo os pontos sobre os quais ele estava orando.
Ele foi específico ao orar por eles. Nós deveríamos ser específicos ao orar também uns pelos outros, ao orar pela igreja de Deus, ao orar pelas pessoas que nós amamos. Paulo amava aquelas pessoas. E então ele vai pedir coisas específicas para aquelas mesmas pessoas. Ele vai pedir a atuação de Deus sobre a vida daquelas pessoas de forma específica. Então, o princípio que nós vamos tirar do nosso guia de estudos hoje é o seguinte: quando você for orar por alguém, seja específico com Deus. Não é porque ele não saiba, mas você precisa saber o que você está pedindo de Deus. Quando você começa a ser específico naquilo que você está pedindo a Deus, para que Ele possa operar na vida das pessoas, você acaba tendo que exercitar a sua mente para que você conheça as pessoas por quem você está orando. Você não consegue orar por pessoas que você não conhece. Você não consegue ser específico em relação às necessidades das pessoas se você não as conhece. Paulo conhecia as pessoas por quem ele estava orando. E nós precisamos conhecer bem as necessidades daqueles que estão à nossa volta. Então seja específico quando você orar. Eu fiz o desafio para você no começo dessa semana para você poder escolher pelo menos uma pessoa para poder estar orando por ela. E eu quero te desafiar, nesse momento enquanto você vai se unir a mim, seja específico naquilo que você gostaria que Deus fizesse na vida dessa pessoa. Diga para Deus agora. Eu vou me unir em oração junto com você. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado por tua palavra. Obrigado porque nela nós descobrimos homens como Paulo, um homem de oração, que foi específico ao mencionar as necessidades dos efésios. Nesse momento, Pai, eu estou orando com um irmão, com uma irmã, que também está sendo específico com o Senhor sobre o que eles gostariam que o Senhor fizesse na vida dessa pessoa que eles amam e que eles gostariam que o Senhor intervisse na vida deles. Por favor, Pai, ouça essa prece e responda de acordo com a tua vontade, como o Senhor fez na vida do Paulo. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, mesmo aqui em Sengés, no Paraná, em belezas tão grandes como essas que você está vendo aqui. E você?